Olá, a TV Sub-21 retoma a série para eleições 2012, conversando com o deputado federal e pré-candidato pelo PSDB em Porto Alegre, deputado Nelson Marquesan Júnior. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer é meu estar aqui. Deputado, então falando de estratégia para disputar a Prefeitura de Porto Alegre, como é que o PSDB vai se comportar? Olha, o PSDB já teve decisões internas, indicativos. Nós já tivemos uma candidatura própria 4 anos atrás e foi extremamente produtivo no sentido de abordarmos especificamente uma pauta que é a questão da saúde, que em Porto Alegre é uma das grandes deficiências e não é de agora, é uma deficiência histórica, né, na gestão da saúde, na prestação dos serviços, e também foi bastante produtivo no que se refere à formação da nossa bancada, de 2 vereadores, apesar do PSDB não ser um partido instrumentalizado em Porto Alegre, já que ele não foi governo, não foi vice-governador, não teve participação significativa nos últimos 2 governos, no qual ele apoia na gestão. Então é um partido ainda crescendo e isso para nós é um ponto muito positivo, que nós podemos, chegando na prefeitura, fazer alianças mais saudáveis na gestão do que tradicionalmente tem sido feitas aqui em Porto Alegre. E o partido já dialoga com os demais partidos de direita? Essa é a posição do partido, né? Para disputar, acho que contra as demais pré-candidaturas já estabelecidas, né? Dentro do conceito daqueles partidos que acham que ser de esquerda é uma vantagem, nos classificam como de direita, né? O PSDB é o partido da social-democracia e normalmente ele é classificado como partido de centro, né? Com algumas atitudes de gestão que uns classificam de direita e que depois utilizam nos seus governos, como é o caso da meritocracia na UERGS aqui no estado, tão criticada no governo do PSDB e agora implantada na educação e justamente na UERGS, que é uma das bandeiras do Partido dos Trabalhadores, e na privatização também. Então o PSDB tem buscado conversar com aqueles partidos que se identificam mais com a própria democracia, né, com a própria participação livre, transparência, liberdade de imprensa, e com esses partidos da democracia nós vamos sim de alguma forma tentar nos aproximar, mantendo a nossa linha, as nossas prioridades de atuação. Isso dá para se considerar então que a sua candidatura poderia se coligar com o Democratas? O deputado estadual Paulo Borges esteve aqui, disse que já conversou com o senhor, enfim. Nós temos conversado, inclusive temos mantido uma relação de encontros nos últimos 2 meses, encontros mensais com alguns partidos, presidentes estaduais de partido, mas é evidente que cada partido tem a sua posição, nós respeitamos aqueles que já têm candidatura, aqueles que ainda estão buscando construir internamente uma possibilidade de candidatura ou de não estar numa determinada chapa e participar de outra. Mas o PSDB mantém a nossa linha com as nossas bandeiras fundamentais de uma excelente gestão, de transformação da gestão pública e, através da gestão, transformar a vida das pessoas, a prestação dos serviços. Nós gostaríamos, evidentemente, de ter um maior tempo de TV, de ter um maior grupo de partidos nos apoiando, mas se para isso for necessário nós abrirmos mãos de uma determinada linha, talvez se torne impossível, e por interesse também desses outros partidos que já têm as suas estratégias traçadas, alguns de forma mais rígida e outros ainda com possibilidade. Projetando um cenário que possivelmente a candidatura do PSDB não vá para um segundo turno, qual vai ser então a posição que o partido vai tomar? Nós também não trabalhamos nessa hipótese, né? Nós vamos esperar chegar ao segundo turno para que a gente veja o que vai acontecer, quais os partidos ou coligações que estarão lá no segundo turno e se isso será oportuno para Porto Alegre nós apoiarmos ou nos manifestarmos como oposição e ficarmos fora, como eu recomendei isso já em outras vezes para o PSDB, mas foi uma decisão contrária. O PSDB não optou por isso, mas a princípio, fora algumas opiniões, nós entendemos que estaremos no segundo turno. Tá certo. E na disputa para as eleições proporcionais, né? O partido pensa em ampliar o número de cadeiras, quem são os nomes que já estão aí na... Nós temos os nomes do atual vereador Brás, que está no seu 5º mandato, se eu não me engano, do vereador Mário Manfro, que tem crescido as suas votações, o nosso primeiro suplente, Moisés Barbosa, também tem, nós temos a secretária e secretária de Educação, que talvez seja candidata, não sabemos, enfim, nós temos alguns nomes, alguns estão se... mantendo mais discretos até a secretária de Educação do Estado. Do Estado do Rio Grande do Sul, Isso, algumas estão se mantendo de uma forma mais discreta, outras já estão expondo suas manifestações, suas candidaturas. Então isso deverá ocorrer mais também, dependendo da eventual coligação que for feita na proporcional, que nós, de novo, né, em virtude de nenhum partido quase ter definido a sua majoritária
com exceção daqueles que já têm candidatura própria, PMDB, PP, PPS, que não lançaram candidatos, ainda estão conversando com todos os partidos, né? Então, em virtude disso, a gente também não pode dizer, nós gostaríamos, evidentemente, de eleger mais vereadores, em torno de 3 cadeiras, nós temos hoje 2, mas... Tá certo. Deputado, falando de avaliação da gestão atual em Porto Alegre, o que o PSDB, enfim, avalia aí desse momento da cidade? Olha, eu acho que a gestão atual, como todas as gestões, tem algumas pessoas qualificadas, algumas pessoas colocadas em lugares corretos, às vezes algumas pessoas colocadas no tempo certo, no lugar correto, né? Mas como tantas gestões tem as suas deficiências, mas analisando o conjunto, não só desta gestão, porque uma cidade não é fruto de uma gestão e o atual prefeito vai ter 2 anos, né? O anterior teve 6 anos, a gestão anterior teve 16 anos o partido que esteve no poder. Então nós não podemos analisar o prefeito Fortunati pelos seus 2 anos, ou seja, ele é responsável por tais situações. Mas eu acredito sim que Porto Alegre pode evoluir muito. Porto Alegre é uma cidade que tem ainda, não neste prefeito ou nos outros prefeitos, ou personalizar esse adjetivo, mas tem uma gestão incompetente, porque é inaceitável as deficiências que Porto Alegre tem de planejamento e de gestão ainda no século XXI. Então, analisando Porto Alegre com alguns pontos de atuação poderia evoluir muito na prestação de serviços de qualidade e na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Um deles, não sei se o senhor concorda, é a questão da mobilidade, né? Com certeza vai estar aí na pauta dos debates eleitorais. O senhor falou que o PSDB já vai levar para o debate a pauta da saúde pública, mas tratando de Copa, né? Tem toda uma expectativa de cronograma e de repente deixar um legado, né? Que não seja oneroso para o município. Enfim, o senhor acha que do jeito que está encaminhadas as coisas, o próximo prefeito vai ter problemas aí com o cronograma das obras? Olha, assim como o Brasil cresceu e a Copa também vai ser boa, mas assim como o Brasil cresceu muito menos do que ele poderia crescer, menos do que todos os outros países em desenvolvimento, menos do que todos os nossos vizinhos aqui da América Latina, a Copa também vai ser muito aquém do que nós poderíamos usufruir, né? Porque não há um planejamento eficiente, eficaz das obras, então elas serão muito mais caras, né? Inclusive com a legislação aprovada pelo governo federal, serão muito mais caras, o dinheiro público vai ser jogado fora, né? Com desperdício, corrupção, desvio, má gestão, teremos resultados das obras que não atingirão aqueles necessários para prestar um serviço bom. Terceiro, nós não temos nenhuma preparação, absolutamente nenhuma, de manter algum benefício da Copa aqui, como preparação na área do turismo, preparação dos empreendedores, tanto de Porto Alegre como do estado, para que venham aqui expor, fazer junto feiras de negócios durante a Copa, trazendo aqui, por exemplo, o setor metal mecânico de Santa Rosa, de Caxias, vir a Porto Alegre fazer um evento paralelo, entregar o seu material durante a Copa e contactar com as embaixadas para ver os empresários do setor que vêm aqui participar. Porto Alegre também deixará, como todos os outros municípios, de ter o melhor proveito da Copa e nós também ficaremos com certeza com algumas obras incompletas, inacabadas, mal estruturadas, mal organizadas e alguns elefantes brancos, como a gente chama normalmente. Tá certo. E agora, para a gente encerrar, deputado, enfim, o senhor está lá em Brasília, enfim, na Casa Legislativa, como é que está aí a preparação do partido? Até já está definido, seu nome está enfim, referendado dentro do partido, as agendas já estão acontecendo aí de pré-candidato? Nós temos, lá em Brasília eu assumi a vice-liderança do PSDB, algumas comissões serão definidas ano que vem, talvez a participação em alguma CPI, né, perguntaste de Brasília, mas aqui nós temos a nossa convenção, que é em junho ou julho, onde até lá qualquer candidato em tese pré-candidato pode se inscrever, mas nós já temos a definição do executivo, dos candidatos a vereador, de que eu devo ser o candidato a prefeito. E se houver alguma dúvida, faremos uma prévia aqui para eliminar essa dúvida e facilitar os trabalhos do partido. As agendas já estão acontecendo, alguns diálogos, movimentações de... Diálogos com outros partidos, com algumas lideranças, principalmente internamente com as lideranças do PSDB, estão acontecendo. E uma agenda de mobilização no sentido de estruturação do plano de governo, de ideias específicas, de posicionamento, de postura, né, de fazer um planejamento de manter uma relação muito boa com as pessoas candidatos, né, e manter o debate no setor das ideias e do que a gente pode melhorar para cada cidadão porto-alegrense. Tá certo. Obrigado, deputado, por ter vindo conversar com a TV Sub-21. Oportunidade e parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Legal. E a TV Sub-21 encerra aqui a série pré-eleições 2012. Até lá.